A nossa consciência é a nossa guia. Como que a gente vai escutar a nossa consciência superior, nosso eu superior, dentro das diretrizes que ele tem de nos guiar, de nos orientar, de trazer as curas e fazer com que a nossa consciência se torne mais leve, clara e objetiva dentro dos merecimentos e da busca de evolução que cada um de nós temos. Todos nós estamos aqui desde a nossa infância até o momento que a gente vai ter a partida desse plano, né, da velhice ali e tudo mais, até o final da vida. Todos nós estamos aqui para trazer uma evolução, uma expansão para as nossas consciências. Porém, existe muita confusão e alienação quando o assunto é a tal da expansão da consciência. E hoje aqui a gente vai trocar uma ideia, né, sobre isso, para a gente estar tentando de maneira prática, estar aplicando aí na nossa vida questões importantes que vão trazer um direcionamento para nós, para a gente estar integrando, né, essa verdade dessa consciência superior que opera através de nós aqui na manifestação das nossas personas. Quando a gente vai analisar a nós mesmos dentro de um autoconhecimento e de uma autoconsciência que está ali prestes a ser desenvolvida, no caso a nossa, a gente vai perceber três principais aspectos do nosso movimento existencial aqui enquanto vivos. O primeiro aspecto é o nosso pensamento, aonde começa as ideias, as criações, os pensamentos, as coisas sutis que vêm de algo mais sutil para condensar, materializar e manifestar aqui em Terra. Depois do pensamento, a gente manifesta a fala, a expressão, a comunicação. Então, começa o pensamento, primeiro aspecto, depois a fala, a expressão. Isso na vida, com o mundo, com as pessoas, com a família, com os relacionamentos, com os animais, toda forma de expressão, comunicação, ela também é um grande aspecto aí dessa manifestação da expressão da nossa consciência que a gente vai estar analisando. Por fim, o nosso comportamento, as nossas ações, os padrões, os hábitos que a gente vai adquirindo, né? É uma condensação maior ainda da expressão que começa lá no pensamento. Então, se hoje tu tem um hábito muito forte, um comportamento muito forte, baseado em vários condicionamentos, esses condicionamentos, a raiz deles está lá no pensamento. Se tu tem padrões comunicativos, né, de fala, insultos, uma fala que ativa gatilhos nas pessoas, incomoda pessoas, atrapalha ambientes, essa comunicação, ela vai ter uma raiz também no pensamento. Quando a gente vai desenvolver esse processo para trazer uma modificação, uma evolução para nossa consciência, esses três aspectos é o que a gente vai observar. Os aspectos que mais mexem na nossa transformação e na nossa mudança, curiosamente, é o nosso comportamento. Então, por mais que você tenha lá nas suas raízes do teu inconsciente, da tua consciência, pensamento sobre algo que está sendo manifesto no comportamento, e a gente uma hora vai ter que ir para aquela raiz, a primeira modificação que a gente precisa é no comportamento. Porque se algo está tendo um comportamento negativo, a consequência desse comportamento, dessas ações, vão gerar um monte de circunstâncias negativas, né? Depois disso, a fala. Falas negativas que a gente tem diariamente no nosso dia a dia, elas geram consequências. Essas ondas vão chegar em pessoas, por exemplo, vão chegar lá no familiar, vão chegar lá no relacionamento, e essas falas vão gerar uma consequência, uma reação em cadeia que vai retornar para ti de uma forma muito mais clara, tá entendendo? Então, mudanças significativas na consciência, muitas vezes, através do comportamento e da fala, elas se tornam mais visíveis, porque através disso as consequências são mais visíveis, e isso gera dor emocional, desconforto, né? Às vezes um constrangimento, uma culpa, os sentimentos que fazem tu refletir
dentro dessa consciência que está operando superior tua, fazendo com que, permitindo com que tu sinta certas questões para estar desenvolvendo a mente inferior integrado com essa consciência superior que opera. Claro que existem muitas pessoas que elas estão tão anestesiadas, distantes da sua consciência superior, que muitas vezes elas estão no automático e não gera a reflexão de mudança, de transformação, baseado naquilo que elas estão errando. Tem muita gente que erra e não admite o seu erro, nunca é ela que está errando. E isso faz com que a transformação e o aprendizado não ocorram, até que, depois de tanto acúmulo de ações, falas negativas e pensamentos, uma grande coisa aconteça a ponto de que a pessoa ela sinta talvez muita dor, desconforto, para entrar numa reflexão de si mesmo, para gerar esse aprendizado. Então, por isso é muito importante a gente também entender que cada um no momento existencial está no nível. É importante descobrir qual o seu, né? Uma coisa que ajuda a gente a estar monitorando esses processos, né, é a introspecção, né? Não agir por impulso, não agir descontroladamente, né? Mesmo que a gente está às vezes num campo agitado, num campo denso, num campo não tão a favor do nosso fluxo interno, a gente tem que fazer a nossa introspecção, porque baseado nela, várias ações muitas vezes e falas nossas podem ser evitadas, fazendo com que campos que poderiam causar oscilações, brigas, desentendimentos, e isso às vezes não é só às vezes é energético, então não precisa nem saber de nada, mas algo que tu faz errado é captado, é sentido dentro de um campo. Então, muitas vezes dos nossos sentimentos que a gente constrói de desânimo, de baixa energética, às vezes não tem nada a ver com obsessores, até mesmo com as pessoas, por mais densas vezes que elas sejam. Às vezes tem a ver com a gente mesmo, com aquilo que a nossa consciência espiritual está processando, baseado na nossa manifestação aqui como Mateus, como cada um de nós. Uma outra coisa importante que é bacana a gente entender isso é que a gente sabe que ninguém é perfeito e ninguém de nós tem que tentar ser perfeito. Essa autoobservação, ela vai ajudar a nós a ter uma consciência de mudança, de percepção, né, dentro da fala, ação e pensamento. Porém, a gente também não pode nos reprimir completamente, nos bloquear completamente, viver um casulo introspectivo dentro do dia a dia, da vida e de tudo, com medo de agir errado ou de falar coisas que não deve por estar num processo de evolução. Muitas vezes a gente vai seguir uma espontaneidade relacionada àquele campo, né? E a gente vai errar, a gente não vai acertar sempre. E tá tudo certo. O importante é, baseado nesses erros de campo, a tua leitura ser clara, de percepção interna, percebendo que a tua consciência ela tá baixando a vibração, ela errou, ela falou algo que não era agradável, ela teve uma atitude ali que incomodou, que gerou algo que não era propício para um campo no geral. Então essas percepções, ao longo do tempo, elas vão lapidando também e transformando, trazendo para nós algo superior, porque quando tu configura o erro de uma forma clara, de uma forma emotiva, de uma forma com empatia, significa que a tua consciência, que é a tua guia, tua consciência superior, ela conseguiu chegar onde ela queria. E a tua mente inferior abriu espaço para receber esse download, para receber essa nova atualização que ela está tentando configurar dentro de nós. Então, isso é muito importante no dia a dia a gente estar atento, porque diálogos acontecem. Quantos diálogos num dia acontecem? Quantas pessoas a gente encontra? Quantas falas saem de nós? Quantas orientações? Quantas opiniões? Tudo isso está gerando campo, que retornam, que ficam, que se armazenam em nós.
E quanto mais a gente estiver atento a isso, mais a gente consegue nos transformar de uma maneira sólida, construtiva, ao longo de um tempo. Então, pensamento, fala, comportamento. 3 pontos mega importantes para a gente sempre estar muito atento no nosso dia, até que lá do comportamento, das experiências que vão nos lapidando, a gente cada vez mergulhe mais para dentro, mais sutilmente, fique mais sensível a cada pensamento nosso que atrapalha a nossa evolução e que atrapalha principalmente a nossa vibração. Fiquem com Deus.